E E aí, aí, linda? bonita, como você tá? Tô bem, tô aqui, resistindo. É, o meu é chazinho de lavanda. Ai, que delícia! Bem, o meu já foi café, agora eu tô na água, porque senão é o dia inteiro tomando café. Ah, Aí, tchim, tá! Sim, tchim! sim. Sou Aline Yasmin, sou produtora, poeta, curadora. Moro em Bruxelas há 4 anos. Aqui eu sou diretora de uma associação que se chama Espírito Mundo, que trabalha essencialmente com projetos de interculturalidade, de intercâmbio internacional. Então, foi uma coisa meio chocante tudo que aconteceu, né? Na verdade, começou acho que no dia 12 de março. Inclusive, tinha decidido tirar férias. Daí eu viajei, fui para a França. 2 dias depois, eu tive que voltar correndo porque eles iam fechar todas as fronteiras. E a coisa veio assim, meio galopante, né? A gente tinha uma notícia da Itália, muitos amigos italianos, sobretudo falando da situação no norte da Itália, né? Foi chegando França e de repente virou, a gente se viu no meio de uma história confusa, sem saber o que estava acontecendo. E daí voltei, né? Voltei sem saber muito bem o que estava acontecendo, mas tipo, no trem que eu estava, tinha algumas pessoas que estavam indo para a Espanha, por exemplo. Quando chegaram na Espanha, já tinham sido, não puderam entrar, tiveram que voltar. Então foi meio que também Nossa, pegou todo mundo no meio do caminho. Inclusive uma pessoa que estava no trem com a família inteira estava se mudando para a Espanha, de mala e cuia, e teve ixi. que retornar porque a fronteira já estava fechada na Espanha. E eu tinha uma série de projetos programados, uma série de coisas para acontecer. Eu tenho um espaço aqui cultural de intercâmbio, onde a gente realiza algumas residências e alguns projetos. E a gente foi tentando entender o que ia acontecer. Cancela tudo, anula uma série de artistas que viriam, inclusive do Brasil, que estavam em turnê internacional, me procurando, Aline, eu cancelo a passagem, como é que está aí, não está, enfim. Então foi uma loucura, acho que no primeiro mês foi muito assustador, porque aqui em Bruxelas eu acho que a coisa foi menos tensa, porque as pessoas foram meio que entendendo e realmente foi distópico. A gente saía na rua, a gente podia ir para a rua fazer compra, mas na França, por exemplo, para você fazer compra, você tinha que ter uma autorização da polícia. Então, você tinha que apresentar a tua autorização para fazer. Então, alguns lugares também, aqui também, as pessoas receberam muitas multas. As pessoas começaram realmente a se recolher bastante. E a gente começou a comunicação via internet, né? Acho que a comunicação via internet ela se intensificou bastante. E aí, cancelando tudo e sem saber. Então, a cada 2 semanas, a gente tinha aqui um posicionamento do governo, sendo que aqui na Bélgica é muito louco, porque a gente tem o governo Wallonie, que é a parte francesa, você tem o Flandres, que é a parte holandesa, você tem a Germanofone, que é a parte alemã. Então, eles também precisam entrar em acordo entre eles. Além disso, tem um governo federal. A gente já está agora, enfim, acho que há um mês, a gente já está fora, né, da quarentena. Mas ainda obrigatório o uso de máscara em todos os transportes comuns, né? Então, a gente tem que usar máscara. Eu agora tenho um acessório pendurado na bolsa, meu acessório cotidiano, que é bizarro, sabe? Me dá uma angústia por várias questões, não só pela máscara em si, que realmente é extremamente desconfortável, mas por tudo que isso representa, né? O que é essa máscara, né? A gente agora está vendo aqui, por exemplo, na Europa. Bom, a gente continua. Essa semana, 2 semanas atrás, a gente só pode entrar no comércio com máscara agora. Antes, não necessariamente, mas agora, obrigatoriamente. E porque senão o comércio toma uma multa e cada um toma uma multa também. Já vi casos de pessoas aqui, por exemplo, em bairros mais rigorosos, que saiu com a família e cada um tomou 250 euros de multa por cabeça. Então, Uau! primeiro, a gente começou a fazer foto, vídeo, né, participar de vários projetos artísticos, inclusive registrando esse cotidiano. Né? A Grand Place, por exemplo, que é a praça central, que é uma praça que vive hiperlotada de turista, com ninguém. Né? Então, assim, a cidade ela mudou completamente a sua paisagem,
né, o seu ruído, né, não tinha mais ruído, não tinha mais fluxo. E quando a gente começou a voltar, né, como foi o retorno progressivo, as pessoas se sorriam na rua, sabe? Eu acho que a grande dificuldade do ser humano realmente é entender essa necessidade que a gente tem de se conectar ao outro, sabe? Alguns resistem da pior forma possível, né, de uma forma egoísta, outros empaticamente, né? Então você percebe, enfim, né, quais são os limites. Mas quando tem esse encontro, eu me lembro que eu encontrei com um artista que é meu vizinho lá no nosso prédio lá, e é muito impulsivo você ir dar um beijo nas pessoas. Então, o dar um beijo em alguém virou também uma questão, assim, posso, não posso? Oi? Não. Aí eu fui, dei um abraço, dei um beijo nele, ele... Ai, nossa, tanto tempo que eu não recebo um abraço e beijo, isso me fez tão bem, que eu até esqueci que a gente está nesse processo aí maluco. Então, assim, tem uma série de coisas que a gente precisa compreender nisso tudo, né? Então, a Aline começou um projeto em 2007, 2008, de intercâmbio internacional, que você conhece, que é o Espírito Mundo. Então, bom, chegou um momento, que foi mais precisamente em 2015, que eu vim para a Itália para fazer um intercâmbio com a região da Puglia, um festival, etc. E eu aproveitei a oportunidade de reconhecer minha cidadania italiana. Mas foi nesse primeiro momento que o Brasil começou a degringolar feio, né? E eu decidi, então, ficar na Europa. Não era a minha ideia ficar. E, a princípio, eu fiquei na Itália, fiquei quase um ano na Itália, produzindo lá na Itália. Depois eu fui para a Irlanda. Na Irlanda, um intercâmbio com uma produtora, uma atriz na Irlanda, na cidade de Kinsale. E da Irlanda eu fui convidada a fazer um intercâmbio aqui em Bruxelas, onde eu ficaria um mês, porque eu já estava com a minha residência, já estava com a minha carteira de identidade irlandesa. Mas eu cheguei aqui em Bruxelas e caí apaixonada pela cidade, porque, embora seja um lugar que está na contramão de tudo que morava na praia, etc, etc. Mas, por outro lado, é um lugar onde eu nunca me senti estrangeira aqui, sabe? É um lugar que a gente tem 184 nacionalidades. Então, você está numa cidade em que as pessoas falam todas as línguas do mundo e que a cultura, ela pulsa, sabe? Então, o tempo inteiro você se depara com coisas novas. E a arte aqui também, ela flui muito. Então, eu acho que Bruxelas resumiu um pouco esse meu desejo de estar nessa loucura que é me misturar com outras culturas, entender outros olhares e participar disso. Aqui realmente é assim, é até bizarro, porque você anda no metrô e você, facilmente, do teu lado, assim, você tem 10 línguas diferentes do teu cotidiano. E é muito doido, porque às vezes a gente encontra, por exemplo, um grupo de amigos, a gente começa falando em francês, aí passa para o italiano, aí aparece alguém que fala português, depois entra espanhol e depois inglês, e aí chega alguém e começa a falar holandês. Aí, desculpa, eu não entendo nada. Porque a gente precisa ter esse multilinguismo também. E bom, e aí chegando aqui, eu fiz uma residência artística em parceria com uma comune, com uma prefeitura, e me deu vontade de ficar, e daí, enfim, acabei arrumando um emprego. Depois eu fundei uma associação cultural e há 4 anos, estou na 4ª edição de um festival de encontro de cinema, que é o Cineluso. São projeções de filmes com debates, com realizadores da lusofonia, então da África, do Brasil e de Portugal, e onde eu também realizo um filme dentro de uma residência criativa. Fora isso, eu participei de um edital público também de Bruxelas Capital, e a gente conseguiu um espaço dentro de uma ocupação temporária, um lugar muito legal, que é um território criativo, são mais de 100 associações, projetos culturais, tecnológicos e ambientais. Então, lá dentro também a gente produz muita residência artística.
A gente então tem hoje o Espírito Mundo, um centro de intercâmbio criativo, que é dentro então do CIU. O CIU era um quartel, então são vários prédios e cada prédio tem um cluster, digamos assim, ligado a uma área. E o nosso é um prédio ocupado por artistas coletivos, associações criativas, mas também é um espaço ligado a 2 universidades principais aqui e é um centro tecnológico. Então, em breve vai virar uma vila universitária internacional. Mas é um lugar muito interessante porque lá flui, né? As pessoas estão ali produzindo o tempo inteiro. E a gente acabou de realizar um projeto que foi o Tanto Mar, Tanto Mar, né? Inspirado na música do Chico Buarque, com um coletivo de artistas do Brasil e de Portugal. E aí, durante um mês, a gente discutiu a ocupação do espaço principal, que é o espaço do mercado, que é um grande espaço no meio desse território, e que foi maravilhoso. A gente produziu obras juntos. E é basicamente isso. Então, hoje, o meu trabalho está muito focado na construção de conteúdo de forma colaborativa, basicamente através de residência. É engraçado, assim, uma coisa que às vezes eu tento me libertar, né? Eu falo assim, não, Aline, você tem que parar com esse negócio, né? De ficar com um foco muito no Brasil. Mas, enfim, eu amo o Brasil, eu amo a cultura do Brasil, a arte do Brasil, a forma... E penso que a gente tem que trabalhar essa representação, essa representatividade também de uma forma qualificada, porque é muito fácil a gente cair no estereótipo no exterior, e é uma coisa que acontece muito recorrentemente. Eu estou um pouco nessa resistência, eu não nego a cultura popular, muito pelo contrário, amo, dialogo com ela, mas eu acho que a gente também tem que mostrar um lado também da arte contemporânea, né? Das outras possibilidades, né? De diálogo, do cinema, que já está super conhecido aqui, na verdade, que já está vinculado, né, mesmo a boa indústria do cinema internacional. Mas, enfim, então eu acabo trazendo o Brasil também numa série de outros diálogos, com as residências, com o Cineluso. Em função de estar nesse ambiente internacional e multicultural, eu sempre abro também a perspectiva para outros diálogos. Agora, a gente está num projeto, que é um projeto muito legal que vai acontecer, mas é um projeto lindo, que é uma slam poetry que nasceu na Holanda, de origem ruandesa, com um compositor do Congo, com uma DJ curadora franco-marroquina, e que vai ser uma residência artística também, uma construção, mas aí a gente vai falar da África contemporânea, também lutando um pouco, né, contra esse aprisionamento que se faz da África, da América Latina e etc, etc. Então a gente também vai mostrar um lado da contemporaneidade na África, e a gente vai produzir um espetáculo, e não posso falar muito porque... Não fale, depois você me conta. Mas é um processo que vai acontecer até o final do ano. Quando eu falo do estereótipo, assim, eu falo, por exemplo, desse desespero que as pessoas têm em trazer um Brasil comercial, sabe? Sim. Mas vem cá, mas tem samba, mas não tem umas meninas sambando e tal. Então, assim, outro dia, por exemplo, a gente fez uma jornada muito interessante da lusofonia, que eu acho que convidei um grupo de músicos para tocar, e a gente fez meio que uma jam, assim. E são professores do conservatório que trabalham com música instrumental do Brasil, então eles tocaram o Brasil, né? Mas um Brasil que é esse Brasil, digamos, jazz também, que é um Brasil também que traz essa instrumentalidade, que traz um chorinho, mas que, enfim, super arranjado, sabe? Claro, e esse é o samba também, né? Um samba que vem de uma história muito importante musical. E fiz um projeto também com o pessoal do Nordeste aqui, falando sobre as presenças, né? As influências no Nordeste. E daí eu convidei, enfim, foi dentro de uma residência artística também, em parceria com o Aracaju,
veio o Fábio Sampaio, que é um artista visual, mas eu convidei um amigo que é da Paraíba, que tocou viola caipira, mas de com uma outra pegada, e aí veio uma amiga que falou da influência da Holanda em Natal, enfim. Então, quando eu falo a gente sair desse estereótipo, é a gente mostrar um Brasil que é um Brasil complexo, que é um Brasil multicultural, que é um Brasil que tem uma força, né, maior do que meia dúzia de chavões e meia dúzia de elementos simbólicos, né? E aqui a gente tem uma presença também de pessoas ligadas às artes cênicas, pessoas ligadas à dança, que trabalham com dança contemporânea e com performance e com artes visuais, e fotografia e vídeo. Enfim, a gente tem essa pluralidade, sabe? E eu acho que isso é importante também ressaltar. Tem uma coisa do Brasil que é maravilhosa. O Brasil tem um sol, tem uma cor, tem uma vibração, né? Isso realmente, eu acho que isso nos caracteriza em qualquer que seja nosso movimento, assim. Quando a gente mostra, mesmo a música instrumental do Brasil, ela pulsa, né? Ela tem esse batimento, essa intensidade que eu acho que é próprio, né? Eu também sou apaixonada. Tem essa visceralidade. Brasil, amo, Eu maravilhoso. amo, eu amo. E lamento muito tudo que está passando no Brasil, na verdade, né? É muito difícil você dar uma receita, assim, né? Mas eu acho que a primeira coisa é curiosidade, sabe? Acho que a gente tem que ter muita curiosidade na vida, a gente tem que ter muito desejo de saber, né? Então, assim, eu nunca, por exemplo, nunca me parei numa área só, no sentido de ignorar o que esteja se fazendo nas áreas, né? Vamos dizer assim, nas áreas da produção artístico-cultural. Me interessa, sabe? Saber o que está se fazendo, me interessa conhecer a perspectiva do outro, me interessa. Então, acho que, bom, eu sou graduada em filosofia, né? Assim, eu entrei na filosofia porque eu tenho essa vontade, esse desejo do saber. Tem gente que se aprisiona muito na teoria também, né? Tem gente que acha que, ok, vou ler 1 milhão de livros e vou ficar aqui dizendo todo o despejo. Eu acho que a primeira coisa, a arte e a cultura, elas estão ligadas à humanidade. O ser, enquanto humano, ele está num processo contínuo de contato com o conhecimento. Tem gente que prefere se engessar, tem gente que prefere se apoiar nas suas certezas e se fechar para uma nova perspectiva. Eu, como sou um pouco mais, digamos, sartreana, no sentido de eu acredito na construção permanente do ser, né? Eu sou uma existencialista, eu me desconstruo, eu começo tudo de novo. Eu cheguei aqui em Bruxelas, enfim, eu era ninguém, era nada, eu não conhecia nada, ninguém. Então eu vou ficar aqui calminha, me colocar aqui no meu lugarzinho aqui da minha insignificância e vou construindo esse conhecimento, né? Eu vou me abrir para ele, então, como que se faz? Então, meu primeiro passo foi entrar no mestrado em gestão cultural na universidade aqui, porque não adianta eu entender de gestão no Brasil, ou enfim, com o meu conhecimento de gestão de alguns anos na Europa, mas como uma parceira brasileira, estando num lugar em que eu não entendo como funciona a contabilidade, eu não sei como é que eu quero abrir uma instituição se eu não sei como funciona. Aqui é tudo diferente. A declaração de imposto, os processos jurídicos, as contratações, os modos de reconhecimento. E, bom, além disso, né, como existir? Então, eu acho que é assim, primeiro a gente tem que ter muita humildade de não saber. Não saber, eu não sei, eu me coloco nesse lugar aqui daquele que não sabe mesmo e quero aprender. E aí eu acho que o conhecimento ele vem para quem sabe que não sabe e também sabe o que sabe, porque também tem isso. A gente também, em alguns momentos, a gente vai se sentindo mais seguro
aquilo. A gente vai aprendendo, então, peraí, eu não vou discutir sobre arte cênica num cenário de produção se eu não sei quem produz. Então, eu procuro enlouquecidamente, o tempo inteiro, eu estou procurando, eu estou investigando quais são as cenas de produção local, quais são os artistas, quais são os formatos em cada um desses setores, né? Em cada um desses contextos. Quais são os centros culturais, como eles produzem, como que eu consigo chegar nesse centro, quais são os editais, que modelos, como se presta conta de um edital. É isso, acho que você tem que partir do princípio que você não sabe, e se você perceber que você sabe, que bom, mas com certeza vão ter N outras coisas que você não sabe. Agora, para quem acha, eu acho que esse é o problema, né? Muitas pessoas têm medo, né? O medo também de se fragilizar, que não sabe o suficiente. Então, você se coloca ou você se coloca num lugar de autoridade, talvez porque você possa, de alguma maneira, você acha que possa, e aí você tem essa autoridade que não é o saber, ou você tem a autoridade no saber, na sua autonomia do saber. Mas isso é contínuo, né? Eu ainda enxergo milhões de coisas que eu quero fazer, que eu ainda não estou em condições de fazer, eu ainda não estou preparada para fazer, porque muito da minha vivência pessoal, mas da minha vivência profissional também, coisas que não se aplicam. Então, essa negação do conhecimento, para mim, é medo. É um medo de se fragilizar, é um medo e é uma necessidade desesperada de ter poder, né? Pois é, os modelos estão muito confusos ainda, né? Assim, embora aqui a gente esteja na sede da Europa, né? Que é, enfim, a Bélgica, Bruxelas e tal, muitas discussões, de todas as formas. Tem algumas incoerências, assim, que eu acabo me metendo um pouco também na política local, né? Porque também a gente tem um pouquinho esse sangue, né? De político, né? Tenho discutido também muito e tenho acompanhado muitos políticos ligados à área da cultura aqui. Então, assim, a gente vê que, por exemplo, as companhias aéreas, elas não só receberam muito incentivo financeiro, como elas já estão funcionando normalmente, o que é uma incoerência quando você olha, bom, ok, então existe aqui uma impossibilidade de você abrir uma sala de espetáculo porque você não pode aglomerar. Mas um avião, ele pode voar 2 horas com uma pessoa sentada do lado da outra? Então, você também tem uma série de questionamentos que estão sendo feitos, e a gente fez uma reunião outro dia, um live, também com um grupo da Europa aqui, né, da Comissão Europeia e artistas e tal, que estão discutindo essa questão, como as coisas vão se regularizar, porque existe uma precariedade enorme em qualquer lugar do mundo. Eu acho que o único lugar que realmente deu um exemplo de não precariedade no setor cultural e artístico foi a Alemanha. A Alemanha, ela deu 6 mil euros, eu acho, 5, 6 mil euros de cara, assim, na primeira semana, para todos os artistas. Acabei de ver agora também que Berlim vai dar não sei quantos mil euros para todas as salas de espetáculos que estão fechadas. Realmente posso dizer que a Alemanha ela tá bastante no futuro. Aqui a gente está tentando ainda acompanhar. O que a gente vê de formato que está acontecendo? Bom, lá onde a gente está nesse território, a gente está fazendo projeto, a gente está fazendo evento, tudo muito sob controle. Existe ali uma distância entre as pessoas que é obrigatória. Por exemplo, a gente fez um show de música e, de repente, tinha um helicóptero em cima da nossa cabeça lá e a diretora-geral do espaço falou, pelo amor de Deus, não dança. Então, todo mundo, como é que a gente não dança, sabe? Então, assim, está todo mundo tentando encontrar também essa forma. O que eu tenho visto, primeiro, bom, existe uma pressão para se entender esses parâmetros, né? Primeiro, né? Por exemplo, o parâmetro do avião numa relação com uma sala de teatro que tem que ficar fechado, que você tem que ter uma distância ali de 1,5 metro, 2 metros entre as pessoas. Então tem uma discussão
né, sobre isso, intensa, sobre quais são os parâmetros. A gente está falando da mesma coisa, então, como é que isso se dá? A outra coisa são os modelos virtuais. Então, os modelos virtuais que estouraram, vários festivais de amigos que organizam, que optaram pelo festival online. Eu sou agora curadora do Festival Película Latina, que é um festival que existe há muitos anos aqui de cinema latino. E a gente está numa discussão, o diretor está numa discussão se ele faz o festival, por exemplo, todo online. Então, a gente descobriu que também uma série de plataformas, que são novos modelos econômicos, por exemplo, né? Você tem um festival de cinema online, que você paga ali um X, quer dizer, você pagaria o bilhete, você paga um X, você adere a essa plataforma, você participa desses festivais. Então, assim, na verdade, a gente ainda está nessa discussão, né? Eu acho que esse modelo online também vai saturar, porque é muita coisa online. E é interessante, porque nesse momento, por exemplo, o Brasil tá todo mundo confinado, né? Todo mundo em quarentena. Aqui não está mais. Então, essa audiência também, como é que vai se dar essa audiência, né? Consigo acompanhar as coisas mais do Brasil porque já estou indo em reuniões, já estou organizando as coisas, já estou desconfinada. Então, esse público também, aqui ele se dirige. Que no momento, quando coincidiu de todo mundo estar junto, você tinha um público potencial ali enorme, todo mundo, no mundo inteiro, e agora, enfim, a gente está tentando entender. O fato é que se discute aqui até o final do ano também, não se sabe muito como vai acontecer. O meu Cineluz, que aconteceria em outubro, eu estou jogando ele para o final do ano, e se for o caso, para o começo do outro ano que vem, né, com a possibilidade de fazer também online. Então, tem muitas incertezas ainda, né? Agora, uma certeza para mim é que é um segmento, a arte e cultura, a produção artística cultural é um segmento muito precarizado. A gente está muito frágil e a gente precisa realmente dar o valor, empoderar esse segmento, porque ele está extremamente fragilizado, né? Os artistas estão fragilizados, os modelos econômicos ligados à produção artística cultural, eles são muito incertos. Aqui, por exemplo, tem o estatuto de artista, tem que acumular um volume X por ano, que é quase absurdo para você receber esse estatuto de artista, para você pertencer, digamos, a esse estatuto mais jurídico, ser reconhecido. Então, tudo isso foi ao chão. Então, as coisas estão sendo todas discutidas. Porque muitos artistas que não tinham conseguido acumular esses X horas, X dias de trabalho reconhecido, se viram numa precariedade total. E aí, bom, o que aconteceu, o que eu acho lindo, é que criou-se uma rede de solidariedade. Então, você tem, por exemplo, aqui um projeto que vem da União dos Artistas, que começou com a União dos Artistas ligados ao cinema, na verdade, aos dubladores de cinema, e depois eles acabaram abarcando outros. Então, eles pagaram as contas dos artistas. Quem não tinha condições de pagar a conta, então eles buscaram patrocínio, pediram adesão de pessoas físicas que tinham dinheiro, e eles criaram um fundo. E aí o artista que estava sem condições de pagar o aluguel, a conta de luz ou a conta de internet, etc., mandava, eles se reúnem a X vezes, sei lá, por semana e deliberam e pagam a conta dessas pessoas que eles entendem que realmente não têm condições, deposito dinheiro na conta, enfim. Tem vários outros grupos que começaram a recolher, por exemplo, produtos não vendidos de supermercado, ou feiras, etc., etc., e fazer um ponto de distribuição de comida. Então, ninguém tem vergonha, sabe? Todo mundo vai lá pegar a sua bolsa de comida, que são produtos que vão vencer e que eles estão desfazendo centros de distribuição em vários locais. Então, houve, e eu acho que aí também é interessante, uma compreensão, primeiro, da precariedade do setor, da necessidade de se repensar a formalização dele, vários aspectos, sobretudo aqui, quanta gente que vem, um vem da Itália, outro vem da França, outro vem de Portugal, outro vem do mundo inteiro, mesmo sendo europeu e estando aqui, ele não está enquadrado localmente, ele não teve esse histórico, então ele está precário, ainda que ele seja um profissional, um super profissional, ele ainda está precário. E esse outro momento, que é o momento das pessoas falarem assim, quem pode ajudar? Vamos embora lá todo mundo, vamos pensar, vamos trabalhar para a gente se apoiar, porque a gente está fragilizado.
momento, o site da Aline, contato da Aline. Então, é Da Super Aline. escritomundo.com. Meu e-mail é aliney.dalvi, dalvi@gmail.com. E é Prontíssimo. isso. Então Muito é obrigada, isso. adorei. E esse é um dos objetivos aqui, que a gente consiga divulgar, né, transferir conhecimento, difundir ideias, porque só assim que a gente vai tendo mais conhecimento, aprendendo e mudando de fato a vida, a realidade, tudo que a gente E não precisa. ter medo, Marília. Eu acho que é esse o recado, sabe? Não ter medo de recomeçar. Eu recomecei aqui, eu me lancei, não ter medo. E ter verdade no que você faz, sabe? O conhecimento é verdade. Verdade. Tudo dá certo. Muito obrigada. Beijo para você, Beijo. Bruxelas. Beijo para todo mundo.